Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, e hoje eu vou falar de Selene e o Dragão, de Marília G. Barbosa, que é minha amiga escritora, que inclusive joga comigo na Távola do Dragão, aos sábados, às 3 horas da tarde. Caso você não conheça essa iniciativa da Távola do Dragão, confere o link também aqui na descrição do vídeo depois. E essa aqui é minha análise de escritor sobre o livro de estreia da Marília. E também é um vídeo que serve tanto para leitores, se você está decidindo, se você quer ler ou não quer ler Selene Dragão, vem comigo. E também para escritores, se você quer aprender a escrever melhor, se quer dominar a sua criatividade, quer contar histórias épicas, vem comigo que eu vou dar aqui a minha perspectiva de um escritor sobre o livro Selene e o Dragão, de Marília G. Barbosa. Então, começando pela sinopse, esse livro é sobre um dragão que salva uma... Na verdade, a menina salva o dragão, não é a menina que ela é salva. Ela salva a vida de um dragão e a partir daí o dragão passa a proteger a menina, Selene, é claro, né? E é um mundo em que os humanos e os dragões estão em guerra. E existia ali uma amizade, uma aliança entre uma pessoa, né, um ser humano e um dragão. Tabu é pouco, né? É algo que seria visto como traição dos dois lados. Os dois seriam considerados traidores pelo seu povo, mas ainda assim eles forjam essa aliança depois que a Selene salva a vida do dragão, do Drake. Então, essa é a premissa, esse é o pontapé inicial da Marília. Eu vou falar aqui de 3 aspectos bem interessantes que me fizeram adorar esse livro e, como eu falei, vão ser interessantes para os escritores e também para os leitores. O primeiro ponto é que a Marília usa o Save the Cat, que é uma estrutura narrativa que eu acho que é melhor até do que a boa e velha jornada do herói. Muitos debates sobre os heróis, deve ou não deve usar, se ajuda a escrever, não ajuda a escrever, se de repente não prende demais o escritor. A Marília, felizmente, não usa a jornada do herói, que eu até acho que é legal, mas eu acho que a gente não pode também usar a exaustão, sabe? Quando a gente percebe que um escritor ou então um roteirista de cinema só usa a jornada do herói e enche o saco. Mas o Save the Cat, por outro lado, é um tipo de estrutura que eu acho bem mais interessante. E sabe quem usa Save the Cat? A Disney. E a Disney sempre usou Save the Cat. Então, se você gosta de filmes da Disney, recomendo que você pesquisa na internet o que é Save the Cat. E, além dos filmes da Disney, a Marília usa também essa estrutura narrativa de forma muito interessante. Então, esse que é o ponto até da Jornada do Herói e do Save the Cat. São propostas narrativas válidas, mas não garantem uma boa história, tá? Então a história tem que ser bem narrada, os personagens têm que ser interessantes, o cenário tem que ser interessante, mesmo independente da estrutura narrativa, tá? Então são boas diretrizes, são bons guias, mas não são garantia total. Então, se você quer ver como uma história pode ser bem contada e quer conhecer uma estrutura narrativa diferente da mais conhecida e mais batida de todas, que é a Jornada do Herói, tá? Recomendo Save the Cat, recomendo você analisar tanto os filmes da Disney quanto também Selene e o Dragão para compreender melhor essa estrutura narrativa. Além disso, o cenário que a Marília apresenta aqui é muito bem apresentado, muito interessante e muito bem apresentado. É um mundo de fantasia medieval com dragões, né? Obviamente. Mas que há uma guerra entre humanos e dragões. Eu nunca tinha visto isso. A questão de haver do conflito principal do cenário ser dos humanos contra os dragões. Isso, lógico, né? Existem outros livros que trazem essa abordagem, mas sinceramente, por exemplo, o Dragonlance, que é uma outra saga que eu adoro também. Dragonlance também bota ali dragões contra humanos, mas o foco de Dragonlance é os deuses, tá? Os deuses existem e eles vão voltar, não vão voltar, os deuses abandonaram o mundo, até quando, até onde, né? Então eu sinto que, apesar dos dragões serem
um elemento central em Dragonlance, olha o nome, né? Dragonlance, o nome de tudo, né? Ainda assim, não é a essência do cenário, os humanos contra dragões. Aqui, a Marília apresenta um cenário medieval em que a essência do cenário é humanos contra dragões. Se eu fosse resumir esse cenário, seria assim. E eu falo muito disso, eu tenho artigos de criativa que eu já escrevi, já compartilhei com o pessoal do clã dos mochileiros, que é a lista de e-mails. Inclusive, hoje eu lancei, hoje que eu tô gravando esse vídeo, né? Eu enviei mais um e-mail com 18 artigos, né, compilados pro pessoal do clã. Se você quiser também receber esse conteúdo, confere os links aqui na descrição do vídeo, tá? E eu falo muito disso. Bons cenários, é importante que tenha o conceito do cenário e que esse conceito seja fácil de assimilar. Lógico, que para você conhecer o cenário, tem que ir além desse conceito resumido, óbvio, né? Mas é importante para nortear tanto o escritor quanto os leitores ter ali um conceito bem desenvolvido. No caso de Ser um Dragão, eu diria que é humanos contra dragões. E em cima de um mundo de humanos contra dragões, ela conta a história de uma aliança entre uma humana e um dragão. Então isso quebra bastante, né? Isso faz com que os dois estejam nadando contra a correnteza o tempo todo, sabe? E isso é bem interessante. Então, o que muitas vezes seria usado como o que traz harmonia para o enredo é o que traz, na verdade, mais obstáculos, sabe? Se a Selene e o Drake fossem só, cada um seguir seu caminho, eles, por um lado, enfrentariam muito menos obstáculos do que eles enfrentam ao longo da história. Isso é bem interessante. Então, se fosse só uma história de guerra e humanos e dragões, seria algo bem mais simples, bem menos complicado do que é justamente haver a aliança entre os dois. Isso ficou bem interessante. E, além disso, Selene Dragão é um livro que traz romance e ação na medida certa. Você pode ver pelos livros que eu leio, tanto de livros escritos por homens quanto por mulheres, né? Eu tendo a ler livros com bastante ação. Os livros que eu leio, ou eles não têm romance, ou eles têm pouco romance, né? E eu conheço escritoras que, inclusive, não gostam de histórias de romance. Elas só não gostam, não escrevem romance, mesmo sendo, né? Mesmo que muitos esperam que mulheres falem de romance. E, de fato, se você for ler, isso não é tipo um preconceito. De fato, tem muito livro escrito por mulheres em que o romance é um ponto central da história, tá? E que, sinceramente, também o romance aqui também é central. Mas a Marília consegue dosar muito bem o romance e a ação, tá? Coisas que eu, sinceramente, já vi sendo feitas em outros, não só em outros livros, tá? Hoje em dia tá crescendo essa mistura de gênero, né? De romance e ação tem crescido. Mas eu, Bernardo, particularmente, já joguei vários jogos em que o romance tem um papel central também, jogos que eu gostei. Exemplo, Final Fantasy IV e Final Fantasy VIII, são dois jogos que têm esse foco também no romance. Tem animes com isso também, tem muito anime que o romance e a ação são muito importantes. Eu adoro Records of Lodoss War. Eu não li ainda os livros, quero ler esses livros, mas também são livros que depois viraram anime, na verdade, e agora estão sendo trazidos no Brasil. Gostei bastante do anime, e isso que é o ponto, sabe? São Final Fantasy 4 e 8, Records of Lodoss War e Ser um Dragão. São ótimos exemplos de histórias que dosam muito bem o romance e a ação. Ou seja, se você quiser ler uma história com ação, você pode ler, que você vai encontrar aquilo que você está buscando. Se você quer uma história com romance, você pode ler também, que você vai encontrar aquilo que você está buscando. E até mesmo, eu ouso dizer que se você não se importa com ação, se você fala, Bernardo, eu detesto ação, não pode ter ação nenhuma. Aí, sinceramente, não leia porque tem ação. Sendo bem sincero, né? Parte do trabalho de indicar um livro é também de indicar para quem ele não serve, a quem ele não atende, não é verdade? Então, acho que nenhum livro é para todo mundo, nenhuma história é para todo mundo, nenhuma. Muitas histórias fazem muito sucesso, mas se você for ver, não é todo mundo. Isso é importante. Então, nesse caso, se você não quer ação nenhuma, não leia. Se você não quer romance nenhum, não leia. Agora, se você só não se importa,
Se você é aberto a narrador, não importa se tem ou se não tem romance, não muda nada a minha perspectiva. Ainda assim, pode ler, que tem ação, então você vai gostar. E se for o contrário, se você não se importa com o romance, pode ler, você vai gostar. Entende? Então, esse é o ponto de ter sido feito na mídia certa. Quem gosta de um ou do outro, vai ter, tá? E quem gosta de um e não se importa com o outro, vai conseguir gostar mesmo assim. Não enjoa. Né? O romance não enjoa. O romance não enjoa. Você não tem que ser um fã de romance para ler. Não tem que ser um fã de ação para ler. Você pode ser fã de um ou de outro, ou dos dois, e você vai encontrar uma boa história. Então a Maria soube dosar muito bem esses dois elementos que são muito importantes para essa história aqui. De maneira, acaba que esses elementos ficam bem harmoniosos ao longo da história. Então são esses 3 tópicos que eu achei mais relevantes sobre Selene o Dragão. Como que a Maria usou a estrutura do Save the Cat, como que ela criou e apresentou um cenário bem bacana, e também como que ela soube dosar romance e ação na mídia certa. Então, recomendo fortemente que seja você um leitor ou um escritor, que você leia também Selene o Dragão. E se você quer mais histórias épicas, confere os livros da Era do Abismo no link aqui abaixo. E se você também conta as suas histórias, também quer publicar os seus livros, confere também a iniciativa Escrita Épica, que tem alguns cursos bem interessantes que com certeza vão dar uma turbinada na sua escrita criativa. Os links estão aqui na descrição. Clica, confere, dá também o like nesse vídeo, tá bom? E por hoje é isso, uma honra. Até o próximo conteúdo. Até lá, a gente se vai pelo multiverso.